Abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. E o versículo de número 2. Livro 2 Reis, capítulo de número 2. E o versículo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei até que foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará por cima da tua cabeça? E ele disse: também sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas estavam em Jericó e se achegaram a Eliseu. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará por cima da tua cabeça? E ele disse: também sei, calai-vos. E Eliseu disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Repita comigo: porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens do filho dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu que, havendo passado Elias, disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, e se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, senão, se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu. E travando os seus vestidos, e os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, elas umas às outras banda, e Eliseu passou. Podeis sentar. Quem já ouviu muito sobre essa pregação? Quem já ouviu muito sobre essa história de Elias? Eu mesmo já li várias vezes sobre esse texto, já vi muitas pregações sobre esse texto, mas algo me chamou a atenção aqui: um caminho de se chegar ao Jordão. E passar pelo Jordão de Deus é algo precioso. Chegar ao Jordão de Deus, esse é o tema. Nós vamos falar sobre o Jordão, como se achegar ao Jordão, um caminho a se achegar ao Jordão de Deus da sua vida. Eu acredito que esse caminho é o ápice do cristão, é onde nós devemos chegar, é onde João Batista batizava para o arrependimento, é onde
toda a nossa trajetória, tudo aquela nossa velha vida, o antigo homem, o antigo eu, acaba no Jordão, acaba sendo mergulhado. No Jordão, a gente tem um encontro com o nosso pecado. No Jordão, nós temos um encontro com a nossa realidade, com a nossa vida, com o nosso orgulho, com as nossas decepções, com as nossas frustrações, com os nossos medos. Então, o Jordão aqui, irmão, para se achegar ao Jordão, perceba que teve um caminho. Elias tinha uma escola de profetas, a qual ele conduzia os seus alunos. E todo mundo ali sabia na escola de profetas que um dia Elias seria tomado. E o caminho estava sendo guiado por Deus em Elias. Perceba que Elias ia para um lado, ia para o Jordão, ia para Betel, ia para Gilgal, e Eliseu acompanhando, porque todo mundo sabia que um dia ele seria tomado. Mas antes de passar pelo Jordão, teve todos esses caminhos. O caminho que se achega ao Jordão. O primeiro caminho que ele se chega ao Jordão, ou antes de chegar ao Jordão, significa Betel, que foi o primeiro caminho. E diz assim: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel, como nós todos já sabemos, aqui é uma escola bíblica, não vou ficar chovendo no meu lado, só vou dar uma passadinha por cima. Nós sabemos que Betel significa casa de Deus. Foi lá onde Jacó deitou em um travesseiro de pedra, foi lá onde Jacó sonhou, foi lá onde Jacó viu a escada, onde tinha anjos que subiam e desciam. Foi lá onde Jacó teve um sonho. Foi lá onde Deus restaurou Jacó. Então, Betel significa casa de Deus. E o que isso significa, pastor? O cuidado de Deus conosco. Quem aqui gosta de chegar em casa e ver uma casa limpa, uma casa cuidada, uma casa perfumada? Esse é o cuidado de Deus conosco. Essa é a parte que a gente gosta. É quando o emprego vem, é quando as portas se abrem, é quando o casamento chega, é quando a alegria chega, é quando as bênçãos chegam sobre a nossa vida. Então aqui começa o primeiro caminho, tudo vai bem. Casa de Deus, Betel. Vai ter luta, vai ter adversidade nessa casa, nesse caminho, vai ter. Mas o Deus de Elias era o Deus que não parava. Em seguida, em diante, ele começa a caminhar e ele chega a Jericó. Jericó significa perfumado. Quem gosta de andar perfumado? É um cuidado de Deus também conosco. Quem gosta de sentar ao lado do irmão e sentir aquele perfume gostoso, fala: nossa, que bom, que coisa boa sentar ao lado das pessoas agradáveis. É um cuidado, é um caminho. E Jericó significa perfumado. É a parte aonde nós adoramos e gostamos muito. Mas perceba que o caminho, ele vai dificultando. Porque antes de se chegar ao Jordão, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre um homem. Estava sobre um homem, mas ainda não havia descido sobre um homem. E esse Espírito Santo vai dizer que João, no cárcere, ele adorava ao Senhor. Foi preso, mas ele teve dúvida. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo de Deus ainda não estava com João, mas estava sobre ele. Mas não estava com ele, mas estava sobre. Por isso ele teve dúvidas na cadeia. Ele disse: será que o Senhor é ele mesmo? Ou havemos de esperar outro? Quando não temos o Espírito Santo ainda dentro de nós, essa é a dúvida que a gente carrega. A nossa fé enfraquece. Nós não temos mais disponibilidade de caminhar. A prisão afetou em João Batista a sua consciência a tal ponto dele duvidar quem era Jesus.
Você já passou por isso? Duvidar quem era Jesus na sua vida? Aquele que te salvou, que deu a sua vida por ti na cruz do Calvário? João teve essa dúvida. E na prisão ele duvidou. Ele manda 2 dos seus discípulos até Jesus para dizer: pergunte a ele se ele é o Messias que nós havemos de esperar, ou temos de esperar outro. A dúvida faz com que a gente caia um declínio espiritual muito grande. Por isso, nesta manhã, nesses caminhos de Jericó, Gilgal, Betel, nem qualquer outro desses caminhos que a gente for passando, vai ter sempre alguém te julgando, como os profetas, como esses profetas alunos diziam: tu não sabes que o Senhor tomará hoje o Senhor por tua cabeça? E Eliseu dizia: eu sei, calai-vos. Eu sei, calai-vos. Eliseu sabia. Todo mundo ali na escola de profeta estava habilitado, era profeta, mas não tinha unção, não tinha a habilitação do Espírito. Porque a habilitação do Espírito de Deus, ele só passa a ser na gente, a ser em nós, após a passada do Jordão. Antes não, antes o Espírito Santo era sobre. Antes era sobre, mas após a passagem do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, sobre uma pomba. Ali o Espírito Santo desce sobre o homem. E a voz do céu, quando abre os céus, ele diz: eis o meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. E o Espírito Santo de Deus desce em uma forma corpórea, como pomba, sobre Jesus. Então ali se inicia. Ali se inicia o Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo descer, o Espírito estava sobre. Quero fazer uma comparação de Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele é transformado, João Batista duvida na cadeia. Paulo não. Paulo diz: porque João Batista na cadeia duvida e ele aponta o dedo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Aí nasce o apóstolo Paulo. Ele não aponta o dedo: eis o Cordeiro de Deus. Ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esses 2 homens foram presos. Esses 2 homens perderam a cabeça. Um duvidava na cadeia, na prisão, e o outro cantava na prisão. João Batista duvidou. Paulo se alegrou na prisão. João Batista se decepcionou, talvez, mas Paulo cantava na prisão. E o que Paulo cantava? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem só conhece a Jesus. O cara cantava, irmão, espancado, cheio de dor, cheio de hematomas. Ele cantava, ele não duvidou. Por quê? Porque o Espírito Santo já havia habitado em Paulo. Enquanto em João Batista era sobre, em Paulo era dentro. Enquanto João Batista ainda não havia passado pelo Jordão, Paulo passou pelo Jordão. E essa é a habilitação do Jordão que eu quero trazer. A ênfase é trazer a passagem do Jordão. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus não reina dentro de mim, enquanto o Espírito Santo de Deus não reina de você, a nossa fé vai ficar como de João Batista. Será ele o Messias? Será ele o Salvador? Será ele mesmo que vai vir buscar essa igreja santa e irrepreensível? Será mesmo? Paulo não duvidou. Quando ele teve lá em Damasco o encontro com Cristo, que as suas vistas foram fechadas, ao abrir a vista de Paulo, ele nunca mais duvidou da fé. Ele enxergou aquilo que
João Batista não havia enxergado. Por isso, passar pelo Jordão é importante. Passarmos pelo Jordão significa que a gente precisa mergulhar. Atravessar o Jordão, como esses homens aqui atravessaram, significa que a gente precisa passar. Em Josué, no capítulo 4, o povo, ao passar, ao atravessar pelo Jordão, Deus dá uma ordem. Olha, João, pare a arca da aliança no meio do Jordão. E do meio do Jordão você vai escolher os 12 cabeças da tribo de Israel. Você vai pegar 12 homens. E do meio do Jordão você vai pegar 12 pedras. E vai levar até Gilgal. Você vai construir um altar público. Mas antes de construir o altar público, você também vai pegar 12 pedras do Jordão e vai deixar no meio do Jordão. Vai ficar lá. Essas pedras é um altar secreto. É um altar aonde ninguém vê. É um altar aonde os corações dos pais aos filhos são restaurados. É um altar da família. É o altar secreto. É o altar do lar. É o altar onde você precisa adorar primeiro no altar secreto. Percebe que foram 2 altares? Pega 12 e leva até Gilgal. Constrói um altar público. Mas antes pega 12 e deixa também no Jordão. Porque esse é o altar que ninguém vê. Esse é o altar da tua casa. Esse é o altar do teu quarto. Esse é o altar que você vai adorar junto com a sua família. Esse é o altar. E lá em Gilgal, você vai ter um altar público. Mas antes de você chegar em Gilgal para ter um altar público, você tem que primeiro ter um altar secreto. Você só pode ser diante das pessoas que você é diante de Deus. Não adianta, irmão, Deus conhece o nosso coração. Então, se a gente não tiver primeiro um altar secreto dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, impossível Deus te dar um altar público. Porque caráter de verdade é o que os outros sabem a nosso respeito, né? Mas quem somos nós sozinhos? Quem somos nós dentro de casa? É um Jordão que a gente precisa passar. Quem sou eu no meu lar? Quem sou eu com a minha esposa, com os meus filhos? Então, antes de se achegar em Gilgal, um altar público, porque você vai chegar. Porque se Deus mandou fazer também um altar público, é porque Ele quer que quando você saia do altar secreto, você alcance o altar público que está em Gilgal. E por que o altar em Gilgal? Porque Deus precisa que o mundo saiba quem foi você, quem é você. O mundo precisa saber. Jesus disse: brilha a vossa luz diante dos homens. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é a luz que hoje está aqui para iluminar aquele que está em treva. Por isso que o altar lá em Gilgal foi restaurado por Elias. E por que foi restaurado por Elias? Porque o altar estava sendo utilizado por Jezabel. Na época do rei Acabe. Foi destruído. Por isso Elias teve que restaurar o altar que estava em ruínas. Porque quem predominava era Jezabel. Era um culto dado a Baal. Então esse culto que era preciso restaurar o altar. Então Elias restaurou com essas mesmas 12 pedras que foram tiradas do Jordão. Perceba que precisou o altar ser restaurado, passar pelo Jordão. E após Elias restaurar o altar, ele manda jogar a água. A água representa o Jordão, porque a água purifica. Além de limpar, ela purifica. E perceba que naquela época não existia água, porque segundo Elias profetizou, durante 3 anos e meio não choveria naquela região. Então a água lá era escassa. Uma pergunta que eu me fiz quando eu li esses textos: se não tinha água, todo mundo estava procurando a água, da onde que veio essa água? E Elias mandou derramar, aí depois manda derramar de novo. Quem tinha essas águas? Aquele que tinha um altar secreto. Porque quando você tem um altar secreto, a água não falta. Quando você tem um altar secreto, a água brota, a água
Às vezes a gente fica com medo de dar o dízimo porque vai faltar. Quando você tem um altar secreto, não tenha medo, porque a água que te fez trazer esse pouquinho que você teve ao altar, a água que você depositou aqui é a mesma água que vai voltar para sua casa, talvez em dobro. Talvez não da mesma forma, mas talvez não falte. O nosso medo é que a gente retrai a água, com medo de faltar. Mas Elias disse: jogai a água na vala. Por quê? Porque ainda há 7.000, irmão, que não se dobraram a Baal. Há 7.000 ainda que estão na presença do Senhor, que não tem medo que a água falte. Então a gente precisa se limpar, passar pelo Jordão de Deus, passar por aquilo que a gente precisa passar. Isso eu chamo de habilitação, porque enquanto a gente não passa pelo Jordão de Deus, a habilitação de Deus, ele não vem sobre a nossa vida. Não há uma entrega real de Deus na nossa vida se não passarmos pelo Jordão. Vivemos uma vida entre dois pensamentos, um pouco na rua, um pouco no mundo, um pouco na igreja. Você não tem uma centralidade que é Cristo, você não tem um alvo que é Cristo, porque você está dividido, porque você ainda não passou. E Eliseu, ele queria essa unção. Para onde Elias ia, Eliseu estava lá habilitado. Todo mundo dizia: tu sabes que o Senhor hoje tomará o Senhor sobre a tua cabeça? Eu sei, calai-vos. Eliseu estava atrás desse reconhecimento, porque ele sabia que um dia se chegaria ao Jordão. E aí é onde as promessas se cumprem. Porque quando a gente passa pelo Jordão, deixamos aquilo que é errado, deixamos o nosso pecado, deixamos o nosso orgulho, deixamos aquilo que nos prende e passamos a viver o caminho de Cristo. E passar pelo Jordão é passar pela humilhação, é se humilhar, é entrar, é mergulhar fundo. Passar pelo Jordão significa arrependimento. Passar pelo Jordão é estar alinhado ao propósito de Deus. Quando passamos pelo Jordão é quando mergulhamos, é quando nos rendemos, é quando não temos mais a possibilidade de continuar com a nossa caminhada humana, com o nosso poder humano, com a nossa força do nosso braço. É quando você mergulha, é quando você desce. E o interessante, que falando em descer, o Jordão, uma curiosidade, ele é o único rio no mundo que ele está abaixo do nível do mar, 426 metros abaixo do nível do mar, é o Jordão. Percebeu que lindo? Aonde Jesus mandou, aonde João Batista estava batizando, aonde Jesus batizou, não foi no alto, não foi no mar lá em cima, foi lá embaixo. O que Deus está querendo dizer com isso? Que nós precisamos descer. Enquanto nós não descemos o Jordão de Deus, enquanto nós não mergulharmos, a nossa vida continua da mesma forma. Talvez em pecado, talvez em orgulho, mas nós necessitamos descer para que hajamos essa sensibilidade da palavra de Deus. Porque senão a gente fica entre o joio e o trigo. Você já viu como é o joio e o trigo? O trigo é aquela plantação que fica assim, espigada, bonita para cima. E o fruto do trigo não aparece. Por quê? Porque está prostrada com o peso do grão. E Jesus disse que ele vem buscar o trigo. Ele não vem buscar o joio. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que talvez o que esteja em cima do altar pregando para cima e para baixo, gritando, não é trigo, é joio. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que nós não devemos nos comparar com os outros.
Não é porque o cara tem 1 milhão de seguidores no YouTube que ele não é trigo, ele pode ser joio. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, se alguém disser está aqui ou está ali, a Bíblia diz: não acrediteis, porque o reino de Deus está entre vós. É com vocês, é comigo. Não acrediteis. O reino de Deus não está com 1 milhão de seguidores no YouTube. O reino de Deus, ele não é modinha. Tem que ter um altar secreto no Jordão da nossa história. Tem que ter um altar secreto no Jordão da nossa história. Foi no Jordão que João Batista ouviu o Pai falar sobre Jesus. No Jordão, Cristo batizava para o arrependimento. É no Jordão que Deus revela para nós o propósito do homem. É voltar à existência, é voltar ao Criador. É voltar ao seu chamado. Jesus dizia: no princípio não era assim. Tudo que Jesus falava, ele dizia: no princípio não era assim. Porque é Deus voltando, querendo que você volte lá atrás, no princípio, aonde tudo começou, aonde tudo era pureza, aonde as coisas aconteciam conforme a vontade de Deus, porque Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Volte ao princípio. Nós temos uma origem. Nós temos uma origem. Voltar ao princípio, voltar ao Criador, descer pelo Jordão. Nós temos uma origem, que é voltar ao caminho do Senhor. Sabe, a gente é ruim porque quer. Eu estou com o tema de você é ruim porque quer. Porque a tua origem é boa. A nossa origem é boa. É a nossa natureza caída, pecaminosa, que nos faz ser assim ruim. Então, que possamos descer, voltar ao Jordão. Aleluia. Voltemos, irmão, porque, sabe, só tem um caminho, e o caminho é estreito, e esse caminho é o que vai nos levar à salvação. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem que a gente não vai conseguir, que a gente não é, que você não é filho de Deus, que é só uma fase, vai passar, hoje está aqui, amanhã não quer mais. Não permita que digam isso de você, que falem isso de você. Porque quando a gente se torna realmente filho, a gente briga pela nossa paternidade. A gente briga por aquele que é eterno. Eu passei por uma cirurgia 8 meses atrás aí, 7 meses, para não ter mais filho. E aí precisei fazer um cadastro. Precisamos fazer um cadastro. Na hora lá. E a moça foi perguntando: olha, preciso fazer um cadastro do seu aqui, pegar os seus dados, tudo, tal. Bem, qual é o seu nome? Data de nascimento, CPF, RG, profissão. E aí, chegou na parte. Agora eu preciso que eu coloque aqui, ó, religião. Qual é a sua religião? Para que eu coloque aqui no sistema. E eu disse: eu não tenho religião. E ela olhou assim para mim, uma cara, irmão, como se eu tivesse cometido o maior pecado. Você não tem religião? Eu disse: eu sou filho de Deus. Você pode colocar aí, escreve aí, filho de Deus. E ela disse: não posso fazer isso. Eu disse: por que não? Porque o sistema não aceita. O problema está aí, irmão. Ele não aceita que você é filho. O sistema nunca vai aceitar que você é filho. Ele quer que você acomode a religião. Ele quer que você fique acomodado naquilo que a religiosidade tem para você.
Então não se acomode. Eu falei, coloca aí, filho de Deus. Ela falou, não, o sistema não aceita. Sempre seremos rejeitados. Sempre seremos rejeitados. A Bíblia diz que, Hebreus 11:32, não me fala a memória, a Bíblia diz que desde Baraque, Sansão, Jefté, Davi e os profetas, a Bíblia diz que eles foram torturados, uns cerrados ao meio, cortados, mortos a fio da espada, decapitados, apedrejados. Mas a Bíblia abre um parênteses. A Bíblia faz questão de abrir um parênteses no versículo 38, que diz, tem aí? Versículo 38, Hebreus 38. O mundo não era digno, olha lá. Mas a Bíblia abre um parênteses para dizer que o mundo não é digno. Nós não somos dignos desse mundo. Sabe do que nós somos dignos? Da região celestial. Nós somos dignos da Canaã celestial, das ruas de ouro. Nós somos dignos daquilo que Deus tem preparado para nós. Então não se preocupe. Não se preocupe se o sistema não te aceitar do jeito que você é. Se preocupe com o que Deus aceita do jeito que você é. Então esse foi um Jordão da minha vida que eu passei. E quando aquela menina falou isso, eu pensei, meu Deus, o sistema não aceita nem quando você é filho. Sabe, passar pelo Jordão da vida é algo extraordinário na minha vida, porque sempre que eu sou convidado a pregar, a trazer uma mensagem, eu não consigo pensar, eu não consigo comer e eu também não consigo dormir. E eu estava andando para um lado para o outro, a minha esposa inquieta. Meu filho, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Aí hoje de manhã, ela falou assim para mim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Hoje vai ser o dia que você mais vai, Deus vai te usar. Eu falei para ela, filha, que Deus tome conta de mim, porque é muito difícil. O peso da palavra de Deus para trazer a vocês é muito difícil. Eu falei para ela, Deus te usa na terra como profeta. Obrigado por ser a minha Ezer. Obrigado por estar ao meu lado. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando eu sei que eu não vou conseguir, tem sempre alguém do teu lado para te empurrar, para te encaminhar, para te dar o start. Porque de mim mesmo não saía nem de casa. Não conseguia, irmão. Eu lia aqui, anotava, escrevia, escrevia, e apagava e não saía. E eu falava, Senhor, eu não vou, não dá, não tenho nada para falar, não tenho o que dizer. E aí eu estava lá, e eu orando, e eu buscando na palavra. Eu recebi uma mensagem do meu amigo Israel, já veio aqui com a esposa dele nas férias dele. E aí ele falou, o que você está fazendo? Eu mandei uns vídeos da igreja, do aniversário da igreja, de tudo que estava acontecendo, e ele foi ver ontem. Ele falou, que maravilha e tal, estou ligando para dar os parabéns, a mensagem. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou com a cara na Bíblia aqui, vendo se Deus fala alguma coisa para mim, passar para a igreja, que eu vou ministrar amanhã. Ele falou, você vai ministrar amanhã? Deixa Deus te usar. Eu sei, eu falei, eu estou tentando fazer isso. Mas aí eu falei para ele, sabe, eu acho que Deus não prepara a palavra. Deus prepara o pregador. Deus não prepara o mensageiro. Deus não prepara a mensagem. Deus prepara o mensageiro. Porque se o odre for novo, o vinho também tem que ser novo. Mas se o odre for velho, Deus não vai derramar unção em odre velho. Então Ele precisa preparar a gente primeiro. Primeiro Ele nos prepara, nos capacita. Ele sabe da nossa falta de capacidade de trazer algo importante à igreja. Mas nós somos conduzidos muitas vezes aqui em cima pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos conduzidos aqui por aquilo que a gente nem é capaz de falar e acaba falando, e a gente fala, meu Deus, de onde saiu tudo isso? E a gente sabe que a nossa capacidade não vem de nós, vem de Deus.
Por isso que a gente tem que mergulhar. E eu falei para ele, olha, Deus está preparando, acho que não é a mensagem, é o mensageiro. Deus estava me preparando também a passar pelo Jordão de Deus, a passar por aquilo que eu preciso passar, porque se a gente esperar ser puro, ser digno de subir aqui, a gente não sobe, a gente não passa, a gente não vem, a gente nem vem adorar, porque quando a gente abre a Bíblia para falar, muitas pessoas acham que a gente vem aqui para, sabe, descer uma metralhadora e metralhar todo mundo e falar do seu pecado. Não, quando eu abro a Bíblia não fala com você, ela fala comigo. Ela não fala da sua vida, ela mostra o meu pecado, ela mostra quem eu sou. Por isso, irmão, que a gente tem que passar pelo Jordão. A gente tem que descer. A gente tem que matar o nosso orgulho, matar o nosso ego. Eu conheço um homem que foi mergulhado 7 vezes no Jordão. Quem conhece a história de Naamã aqui? Naamã era capitão do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. A Bíblia diz que ele era um homem a qual o Senhor dava livramento aos sírios através da vida dele. Era um homem importante, mas dentro de casa era um leproso. Na rua ele era o cara, mas dentro de casa era apenas um leproso. E uma das meninas de Israel, que trabalhava na sua casa, disse assim: olha, meu senhor, eu conheço um profeta de Deus, lá na minha terra, lá em Israel, ele pode orar para o senhor e curar a sua lepra. Naamã ouve essas palavras dessa menina, vai até o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: olha, eu estou mandando o meu general aí, para que você cure ele da lepra. A Bíblia diz que o rei de Israel rasga a sua veste e diz: sou porventura eu Deus para curar? Pronto, ele ficou preocupado. Se eu não curar esse homem, o que vai acontecer? E a Síria, irmão, na época era a maior potência das nações, dominava todas as nações. Então o rei fica preocupado, ele rasga suas vestes e diz: o quê? Sou porventura eu Deus para curar? Então Eliseu, ele ouve isso, ele vê o rei rasgando as suas vestes e diz: deixa ele vir, que ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus. E Naamã, quando ele chega em Israel com seus cavaleiros, o rei dá o endereço. O rei fala assim: ó, vai lá na casa do profeta, vai lá. E quando Naamã chega com seus cavaleiros na casa do profeta, a Bíblia diz que ele nem olha na cara de Naamã. Ele manda um menino de recado. Ele diz: olha, vai lá, manda esse cidadão, esse leproso, mergulhar 7 vezes no Jordão. 7 vezes. Porque uma só não dá não, tem que ser 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Se eu não me engano, no versículo 11. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, colocará a mão sobre a minha lepra e eu ficaria curado. Fácil, né? Não pode ser fácil assim. Bom é eu chegar aqui, o profeta colocar a mão na minha cabeça e seus pecados estão perdoados. Não. Tem que descer o Jordão. Quer que os seus pecados sejam perdoados? Desce. Lembra de Jeremias 18? Desce a casa do oleiro. Perceba que aqui, ó, certamente ele sairá por o seu pé, passará a sua mão sobre a sua cabeça, e a sua lepra será restaurada. Aí ele diz: não são porventura Abana e Fapá os rios de Damasco mais limpos da cidade? Ele queria águas limpas.
A gente quer sempre água limpa. A gente quer sempre estar no bem bom. Mas Deus estava dizendo, não. O Rio do Jordão, você já viu o Rio Jordão por foto, alguma coisa assim? Não é um rio limpo, é uma água barrenta, suja, não é limpo. Então Naamã compara os rios de Abana e Farpá com o Jordão. E ele quer escolher qual mergulhar. Deus está falando, não é no rio que você quer, é no rio que eu preciso que você mergulhe. Se Jesus mergulhou, desceu o Jordão, quem é Naamã? Para que descer em águas limpas? Aquele que era puro, que não tinha pecado, que não tinha lepra de nada, desceu o Jordão. Naamã queria descer nas águas limpas de Abana e Farpá. E muitas das vezes a gente quer isso na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer que o rio corra limpo em nossa direção. Mas para chegar no rio limpo, que é Cristo, para chegar nas águas purificadoras de Cristo, primeiro devemos passar pelo Jordão. Primeiro nós temos que descer o Jordão. O Jordão, ele vem, irmão, para nos purificar. Não adianta, não tem outro caminho. É o ápice do cristão, é chegarmos no Jordão. Naamã muito se indignou. E ele dizia, eis que eu dizia comigo mesmo. Isso é orgulho. Eis que eu dizia comigo mesmo. Está todo mundo falando para ele mergulhar. Está todo mundo falando para ele seguir esse caminho. E ele falando com ele mesmo. O orgulhoso é o tipo de pessoa que ele fala com ele mesmo. Está todo mundo falando, todo mundo dando conselho, ele não dá atenção. É só a ele, é só a atenção dele, é só a palavra dele. É tudo ele. E não tem, né, pastor, essas coisas. Só em São Paulo. A irmã Bia falou, verdade. Então, Naamã precisou passar pelo Jordão. Naamã precisava passar pelo Jordão de Deus. Naamã, ele era um sucesso externo. Eu escrevi, tá, irmã? Porque quando eu vi nessa faixa aqui de lepra, o livro de Naamã falou muito comigo. Então eu escrevi para que eu não esquecesse. Naamã era um sucesso externo, mas era um fracasso interno. Dentro de casa ele era leproso, mas fora de casa a pele era mal. Porque aqui eu posso ser chamado de profeta. Aqui eu posso ter um título, um rótulo, um nome. Aqui eu posso ser brilhante, eu posso ser um general de guerra. Aqui eu não tenho defeitos como Naamã não tinha, porque a armadura dele cobria a sua lepra. Então aqui eu tenho um rótulo, aqui eu tenho um título. Mas quem sou eu lá em casa? Quem sou eu com a minha família? Quem sou eu com os meus filhos? Porque aqui eu não tenho dúvida, aqui eu sou bom. Aqui eu dou a paz do Senhor, aqui eu abraço. Aqui eu trato com carinho. Aqui eu dou o dízimo. Aqui eu sou um profeta. Aqui eu sou brilhante. Mas quem sou eu dentro de casa? Eu sou um artista. Olha lá. Aqui eu sou bom. Aqui eu sei fazer. Aqui todo mundo me elogia. Mas quem sou eu dentro da minha casa? Para minha esposa, para os meus filhos, quem sou eu? Conhece o ditado? Na casa do ferreiro, o espeto é de pau. O cara é eletricista, arruma a casa de todo mundo, mas a casa dele está lá, os fios emaranhados, na gambiarra. É, né? Aqui dentro é bom, lá fora é leproso. Jesus curou 10 leprosos. Quem conhece? Lucas 17:17. Quantos voltaram para agradecer? 2. E os outros? O que significa? Significa que eles foram curados apenas da lepra externa, mas a lepra interior ainda continuava.
Me perdoe essa palavra ter pegado vocês, mas falou comigo. Essa lepra que eu estou falando não são de vocês, é a minha. Eu sou assim. Eu vim falar hoje um pouco de mim, me comparando aqui como Naamã. Porque eu sei que aqui eu sou bom. Sabe, às vezes a gente aguenta o trânsito, aguenta o patrão problemático. A gente aguenta tantas coisas na rua, mas quando a gente chega em casa, a gente espana. A gente não suporta. A gente espana com aqueles que estão do nosso lado a vida inteira, que nos dá carinho, que nos faz, que nos dá amor, sabe? A gente passa a vida inteira indo trabalhar e vem trabalhar, e a nossa casa é o lugar do refrigério. Mas muitas dessas pessoas fazem hora extra no trabalho, não voltam mais para casa, talvez não tenham vontade de voltar para casa. A esposa está dentro de casa, não quer estar com o marido na cama, na intimidade. Sabe o que ela faz? Ela vai lavar roupa de madrugada, vai lavar a louça, vai fazer a unha, para não ter que tolerar o leproso. Essa é a lepra que a gente carrega. Porque para a sociedade, Naamã, ele era um homem de visibilidade. Para a sociedade, ele é um homem de status. Ele tinha fama, prestígio. Mas dentro de casa, era apenas um leproso. Sabe o que é isso, irmão? Isso se chama ingratidão. A pior lepra que existe. Ingratidão. Agora, quando a gratidão, tudo se multiplica. Lembra do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? E foi grato o suficiente a dar àqueles que tinham fome? Aquilo que aquele menino fez não foi um poder cósmico. Jesus multiplicou? Não. Jesus repartiu, porque o poder de repartir multiplica. Quando eu sou grato a Deus, quando eu dou aquilo de coração e eu entrego na mão daquele que sabe fazer, ele multiplica. Não é um poder cósmico, é uma ação em nós, na nossa identidade. Faz toda a diferença. Então, quando aquele menino resolveu dar, resolveu repartir, multiplicou. Isso é gratidão. Mas quando a ingratidão, irmão, tudo seca, tudo diminui. Seca o afeto, seca o carinho, seca o companheirismo, seca o relacionamento. É horrível. Mas em um lar, onde se promove as qualidades um do outro, você olha para a pessoa e diz: obrigado porque você é bom para mim. Obrigado porque você está cuidando de mim. De alguém que promove amor e alegria, traz paz dentro da tua casa, traz alegria. E qual é o resultado? Amor dentro da tua casa. É uma multiplicação de amor por aquilo que você faz ao outro, por aquilo que você faz na pessoa que está ao seu lado. Amém? E nós temos muitas dificuldades na nossa vida de reconhecer. Você já percebeu que a gente tem dificuldade para dizer eu te amo para as pessoas que nós amamos? Muitas pessoas fogem do seu lugar, da sua casa, onde seria o lugar do seu refrigério. A minha pergunta é: a lepra dentro do seu lar? Como está o seu altar secreto? A gente quer ser brilhante fora de casa. A gente quer ser um general fora de casa. Mas quem é você quando ninguém está te vendo? As nossas esposas recebem migalhas de atenção nossa. Tocamos mais no celular do que nos nossos filhos, do que nas nossas esposas.
equipamos o nosso carro, gastamos dinheiro para deixar o nosso carro equipado, bonito, para que as pessoas comentem. Mas se a esposa pedir, precisa ir ao salão para fazer uma unha, você não tem dinheiro. Tem gratidão. Se ela pedir para comprar um vestido, então, meu cartão está estourado. A maioria dos filhos, a gente dá um celular, uma internet, um videogame, e eles ficam perdidos ali e a gente acha que está bom. Nós temos que mudar, descer o Jordão, para que a nossa família tenha um diagnóstico completo de quem nós realmente somos. Porque, como eu disse, aqui é bom, aqui eu sou um profeta, aqui eu estou brilhante, mas quem sou eu dentro de casa? Precisamos pensar nisso. Passar pelo Jordão de Deus é ser ungido fora da plateia. Sabe o que o Jordão nos mostra? Que reputação é o que menos importa. Naamã teve que se submeter aos seus soldados. E agora o general de guerra, ele vai ter que tirar a armadura e mostrar a lepra. Diante dos meus soldados, diante dos meus soldados não. Eu não posso tirar a armadura aqui. Vocês vão ver a minha lepra. É o que Naamã estaria dizendo. Não. Na frente dos meus soldados, não. Mas Deus estava tentando tratar Naamã, mostrar o que ele tinha atrás da armadura, atrás daquilo que ele importava para ele. Então, nesta manhã, irmã, eu venho desarmado, mostrar toda a minha lepra. Essa vida que eu estou pregando, isso que eu estou falando sou eu. Não estou falando de você. Mas se a palavra também pegou você, é porque nós somos todos leprosos. Estamos no mesmo barco e no mesmo caminho. Precisamos descer o Jordão. A lepra no seu lar? E passar pelo Jordão significa que temos que ser ungido fora da plateia. Porque, como eu disse, reputação é o que menos importa. Reputação é o que os outros sabem ao nosso respeito. Mas caráter de verdade é quem a gente é dentro de casa. Vou repetir? Caráter de verdade é quem a gente é dentro de casa. E só se sabe quando uma pessoa é real dentro de casa quando nós nos deixamos a nossa família falar por nós. Você tem coragem de chegar para sua esposa e falar assim: o que você pensa de mim? O que você acha de mim? Ou vice-versa. E ela já tem um diagnóstico pronto da sua lepra. E você: não, eu quero a verdade, eu quero a verdade. O que você pensa de mim? Sua lepra vai ser exposta. Porque não tem pessoa que sabe mais da sua vida do que a sua esposa, que conhece mais a sua lepra do que a sua família, do que aqueles que compõem o seu lar. Se você não é casado, a sua mãe, o seu pai sabe da sua lepra, sabe dos seus defeitos. Então ele recompõe. Então, a única pessoa que tem um diagnóstico das nossas vidas é a nossa família. Ela sabe quem somos nós, lá em casa e aqui dentro. Mas elas também nos julgam, porque ela espera que um dia a gente desça ao Jordão. Desça, mergulhe fundo para que essa lepra saia e ela tenha um diagnóstico perfeito para você. Pastor, mas a Bíblia diz que Pastor, mas a Bíblia diz que o sacerdote não tem honra na sua casa. Não sei se é essa palavra, mas eu sei que está na Bíblia, é mais ou menos isso aí. Quem foi que disse? A Bíblia diz. Primeiro, porque primeiro a gente tem que ver a perspectiva antes do Jordão
E depois do Jordão? Antes do Jordão, o profeta não tem honra mesmo na sua casa. Mas depois do Jordão, o profeta tem honra na sua casa, sim. Jesus, antes do Jordão, ele não tinha honra na sua casa. Mas depois do Jordão de Jesus, perceba que o livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, que não seguia Jesus, mas depois da cruz passou a seguir os caminhos de Cristo. Antes da cruz, os irmãos de Jesus não seguiam, mas após a cruz, os irmãos de Jesus seguiam ele sim, porque ele passou pelo Jordão. Então a sua família vai ter um diagnóstico completo sobre você. Mas Deus, ele queria curar Naamã. Sabe por quê? Porque Deus queria que Naamã fosse tão bom como ele é na igreja, que ele fosse fora de casa. Deus queria curar Naamã porque Deus queria que ele fosse tão bom como ele é na rua, como ele é no trabalho, como ele é no altar, quando é tocando, como ele é adorando. Deus queria que você fosse tão bom como você é aqui dentro de casa. Então Naamã se submete. Ele precisa ser curado da lepra. Então ele tira toda a sua armadura e ele vai mergulhar. E eu já estou indo para o final da mensagem. Porque ele entendeu que o orgulho dele não o salvaria. Ele precisava se submeter aos declínios do Jordão. Então, diante dos seus soldados, ele tira a sua armadura de guerra e mostra a sua lepra. E ele entra no Jordão e mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E quando ele se torna, a Bíblia diz que a pele dele estava limpa como de uma criança, em algumas traduções, limpas como a de um bebê. Deus não só purificou a lepra dele, como limpou a carne. Porque essa Bíblia diz que a carne, que a pele dele foi transformado a tal ponto de a pele ficar como de uma criança, ele voltou a ser puro. Porque uma criança, quando nasce, ela é pura. Então a pureza Deus restaurou também em Naamã, não só o curou da lepra. Então nesta manhã, a minha palavra é: mergulhe fundo. Mergulhe fundo, irmão, até que toda lepra saia. E que nós possamos ser purificados daquilo que nos tira do teu altar, nos tira da tua presença, nos leva para longe a um caminho onde nos faz desistir de ti. Não desista, mesmo com a sua lepra. Lute. Eu estou lutando. Minha esposa aí é testemunha. Que eu luto, que eu não aceito, que eu choro, que eu oro, eu peço perdão, eu não sei, eu não vou conseguir. E ela está ao meu lado com todos os meus defeitos me apoiando. Vai dar certo, vai conseguir. Sabe, é alguém que entende que você tem uma lepra, uma dificuldade, mas ela acredita no Deus da cura. Ela acredita que o seu marido que não está aí, que talvez esteja leproso, um dia seja curado. Por isso você está aqui nesta manhã. Por isso você está passando pelo Jordão de Deus nesta manhã. Passe, querido, pelo Jordão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem nessa palavra? Amém. Fica de pé comigo, por favor. Quero beber. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, Há poder no nome de Jesus. Sede, lava o meu